Pronto, então vamos começar a analisar essa tabela daqui. Perceba, eu quero que você pare um pouco só para poder olhar os pontos de semelhança de uma concessão em relação a uma permissão. Vê só, perceba comigo que tanto a concessão quanto a permissão, elas nascem de uma prévia licitação. Tem que ter uma licitação. Aí depois da licitação se assina um contrato com aquele que der a melhor proposta. Contrato assinado, vai existir uma delegação. Delegação feita, aquela pessoa que recebeu a concessão, que recebeu a permissão, vai poder prestar determinado serviço público. Então perceba, aqui na concessão e na permissão eu tenho um ponto de semelhança. Tanto a concessão quanto a permissão nascem de uma licitação. Após a licitação se assina um contrato. Contrato assinado, vai existir uma delegação. Com essa delegação se repassa a execução de determinado serviço público. Então perceba que até agora eu não tenho ideia se estão falando de uma concessionária ou se estão falando de uma permissionária. A gente vai ter que analisar quais são os pontos que vão diferenciar uma concessão de uma permissão. Já fique tranquilo, na hora da sua prova, é claro que ele não vai perguntar assim, a empresa tal é concessionária ou permissionária? Não vai, né? Até porque você não tem obrigação nenhuma de saber os contratos que o poder público assinou para saber se foi um contrato de concessão ou de permissão. Na sua prova vai cair as características. Aí, pelas características, você vai matar se é uma concessionária ou se é uma permissionária. Vamos por partes. Veja só. Tanto a concessão quanto a permissão tem que ter uma prévia licitação. Só que esta licitação aqui na concessão, ela vai ter que acontecer em uma modalidade chamada de concorrência. Licitação é um assunto que você estuda geralmente mais para frente. Pode ser que ele caia no seu concurso ou não, nem todo concurso ele cobra licitação. Só que quando você estuda a licitação, existem as modalidades de licitação. O que é modalidade de licitação? É o modo como a licitação vai caminhar até chegar ao seu final. Existe a concorrência, existe a tomada de preço, existe o convite, o concurso e o leilão. São as 5 modalidades de licitação da Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitação. Professor, e o pregão? É outra lei, Lei 10.520. Mas na Lei Geral de Licitação eu tenho 5 modalidades: concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Uma coisa é certa, não precisa você estudar agora, nesse momento, as licitações, não vai ser necessário para esse assunto. O que você tem que saber por enquanto é, quando o poder público quiser dar uma concessão a alguém, obrigatoriamente a modalidade de licitação adotada deve ser uma modalidade chamada de concorrência. Não pode ser tomada de preço, não pode ser convite, a modalidade tem que ser uma modalidade chamada de concorrência e ponto final. Mais para frente você estuda a licitação. Já a permissão tem que ter licitação, mas a licitação vai acontecer em qualquer modalidade. Aí deixa eu fazer uma questão verbal de prova com vocês. Imagina que na sua prova diz assim: o governador de determinado estado, desejando repassar o serviço de transporte para a iniciativa privada, fez uma licitação na modalidade concorrência e assinou um contrato com a empresa vencedora. Esse contrato é de concessão ou é de permissão? Eu escutei daqui vários de vocês me dizendo concessão. Deixa eu repetir. O poder público quer repassar o serviço de transporte para a iniciativa privada. Fez uma licitação na modalidade concorrência e com o vencedor assinou um contrato. É concessão ou permissão? Escutei de novo várias pessoas falando concessão. Só que na verdade eu não sei se é concessão ou se é permissão. Porque a permissão, ela pode ser dada, pode ser feita a licitação em qualquer modalidade. Se pode ser feita em qualquer modalidade, eu posso inclusive usar a modalidade chamada de concorrência. Então, quando a sua prova disser que a licitação foi na modalidade de concorrência, ainda não disse absolutamente nada, porque se a licitação foi na modalidade de concorrência, pode ser concessão ou pode ser permissão. Eu não sei o que é. Estão percebendo a lógica? Agora, se disser na sua prova que a licitação foi numa modalidade chamada de tomada de preço, com certeza é permissão. Se disser que a licitação foi na modalidade convite,
com certeza é permissão. Se disser que a licitação teve de acontecer obrigatoriamente na modalidade concorrência, aí com certeza é concessão. É esse jogo de palavras que ele vai fazer na tua prova para tentar te induzir ao erro. Lembra de uma babaquice aqui, ó, é uma coisa besta, mas que funciona. Aqui, ó, concessão, C-O-N-C. Qual é a modalidade que eu uso? Concorrência, C-O-N-C. É babaca, mas funciona, é uma técnica do desespero. Então, na concessão, tem que ser a modalidade da concorrência. Beleza. Fiz a licitação, assinei o contrato, repasso um serviço público. Só que em algumas situações, esse serviço público vai ser precedido de uma obra. Eu não estou dizendo que vai, ó. Às vezes, o serviço público, ele pode ser que ele venha a ser precedido de uma obra. Veja a diferença. Quando o poder público quer repassar o serviço de transporte para iniciativa privada, transporte, pegar um ônibus e botar na rua, é um serviço público. Esse serviço de transporte pode ser dado por meio de concessão ou pode ser dado por meio de permissão. Mas uma coisa é certa, quando na questão da sua prova falar que deve ser feita, que vai ser feita uma obra, com certeza o que eu estou dando é uma concessão. Um exemplo clássico, de vez em quando você assiste em jornal por aí dizendo assim, o poder público fez uma licitação para a construção de uma estrada ligando tal município a tal município. E para essa construção foi feita uma licitação, uma empresa ganhou e ela vai fazer a obra de construção da estrada. Agora a empresa está fazendo caridade? Claro que não. Depois que ela fizer a obra, ela vai receber a possibilidade de fazer a manutenção daquela estrada. E como ela fez obra, ela vai botar um pedágio no meio da estrada. Então quem está pagando mais uma vez é o povo que vai pagar a tarifa e com a tarifa aquela empresa ela vai ser reembolsada do gasto que ela teve. E tenha certeza de uma coisa, se tem uma obra no meio, o que eu estou dando é uma concessão. Falou só em prestação de serviço público, pode ser concessão, pode ser permissão. Se envolver obra, aí com certeza é concessão. Não confundam, a concessão pode ser só serviço público ou serviço público precedido de uma obra. Não é que a obra é necessária. Pode ser que a obra venha a ser feita, mas uma coisa é certa, quando falar aqui em obra, lembra O de obra, O de concessão. Com certeza o que eu estou dando é uma concessão e não uma permissão. Tá pegando as palavras-chave? Ó, licitação tem que ter nos dois. Quando falar em modalidade de concorrência, eu ainda não sei o que é. Obrigatoriamente, concorrência é concessão. Qualquer outra modalidade vai ser permissão. Falou em serviço público, pode ser concessão ou permissão. Disser que o serviço público foi precedido de uma obra e com certeza vai ser uma concessão. É esse jogo de palavras que pode aparecer na sua prova. Vamos continuar analisando o seguinte, ó. Tanto a concessão quanto a permissão podem ser dadas aqui para uma pessoa jurídica. Vocês lembram daquela aula que a gente falou em relação à organização administrativa? Vimos na aula de organização administrativa que delegar é quando o poder público repassa determinada atividade para outras pessoas. Delegar é repassar. Vimos que existe, só revisando, o fenômeno da desconcentração, que é uma repartição interna de competência, e o fenômeno da descentralização, que é um repasse externo dessa competência. Aí a gente viu o seguinte, no caso aqui, ó, da descentralização, esse repasse pode acontecer por vontade da lei, aí é chamado de descentralização na forma de outorga, ou por vontade da administração, quando, por exemplo, ela assina o contrato. Aí vai ser chamado de delegação. E lá na aula de organização administrativa eu disse a vocês o seguinte, que essa delegação pode acontecer tanto para uma pessoa jurídica quanto pode acontecer para uma pessoa física. Aí repara ali no quadro. Quando essa delegação for para uma pessoa jurídica, pode ser uma concessão, pode ser uma permissão. Mas tu lembra da aula lá de organização administrativa que eu pedi para você lembrar o seguinte, a delegação pode acontecer para uma pessoa física e eu pedi para você lembrar de um táxi, porque na lataria do táxi tem escrito assim, TP e um número. O que é TP? Termo de
Permissão, porque o taxista ele recebeu a permissão para poder executar aquele serviço público. Então lembra disso, ó, quando falar na sua prova que o repasse do serviço público foi feito para uma pessoa física, com certeza é uma permissão. Quando falar que foi para uma pessoa jurídica, pode ser uma concessão, pode ser uma permissão. Eu não sei o que vai ser. Então, pessoa jurídica pode ser concessionária de serviço público ou permissionária de serviço público. Já uma pessoa física, ela só pode ser permissionária. Então vai pegando o jogo de palavras. Falou em obra, é o quê? Muito bem, concessão. Falou em pessoa física, é o quê? Muito bem, permissão. Falou que uma pessoa jurídica está prestando serviço público, é o quê? Não sei, pode ser concessão, pode ser permissão. Falou que só pode ser dado para pessoa jurídica, aí é concessão. Porque a permissão pode ser dado para pessoa jurídica ou pessoa física. E a lei das concessionárias, que é a lei que eu já falei para vocês, Lei 8987, diz que a concessão vai ser dada para pessoas jurídicas ou para consórcio de empresas. Numa linguagem simples, o que seria um consórcio? Consórcio seria uma reunião. E empresa, pessoa jurídica, ou seja, a concessão ou é dada para uma pessoa jurídica sozinha ou para várias pessoas jurídicas reunidas formando um consórcio. Em outras palavras, não pode ser dado para pessoa física, só pode ser dado para pessoa jurídica. Beleza até esse ponto daqui? E perceba, a lei ainda fala o seguinte, ó. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso aí, super competitivo, aqui no Lá Concurso? Então convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Lá nós temos uma preparação top de linha para o concurso do TRT 24. TRT 24, Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Concurso esse que edital já está na praça, está publicado. A data da prova é no dia 26 de março, tá? 26 de março de 2017. Galera, papo reto com vocês. Esse nosso curso não é um curso qualquer, tá? Esse é um curso altamente competitivo. Você pode pesquisar, você pode procurar o trabalho dos nossos grandes professores na internet e você vai chegar à conclusão seguinte, que aqui no LAC Concursos é o melhor custo-benefício do mercado. Nós aqui do LAC, nós temos 3 cursos para o TRT 24. Primeiro, o curso de analista judiciário, área administrativa, tá? Um curso altamente competitivo, porque o professor Luiz Antônio é professor de administração e aquela parte de conhecimentos específicos na área de administração pública, vocês podem ter certeza que o professor vai fazer uma grande preparação para vocês gabaritarem. O curso de técnico, tá? O curso de técnico nós temos como grande professor o professor Rogério Renzetti, Trabalho e Processo do Trabalho, que vai gerar um grande diferencial competitivo para a galera. Tá certo, meus amigos? E, ó, detalhe, 10 de 25 cada um dos cursos, ou se você quiser os dois, o combo aí por apenas 10 mensalidades de R$ 32,00, um curso completaço. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, você quer aí esse PowerPoint, você quer esse material do professor, acesse nosso site, tem um link aqui embaixo aqui que você pode fazer o download gratuitamente desse material. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.